E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá, não sei o que que é, mas tudo bem. Mais uma aula, certo? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Na aula passada, a gente começou a ver sobre a admissão, né? As diretrizes, como é feito, passo a passo, enfim. E hoje a gente vai continuar, tá bom? Saudade de vocês ainda. Gente, eu vou falar uma coisa. Eu tô com saudade até de brigar. Até de mandar alguém falar, sai daí, para de falar. Ah, enfim, eu tô ficando meio maluca já. Esse negócio de quarentena não tá dando muito certo, não. Mas quando a gente se vê, eu vou apertar um por um, tô nem aí. Me aguentem, tá? Enfim, vamos pra aula de hoje, tá bom? Saudade de vocês. Beijo. Então, vamos lá, vamos continuar, tá? Da onde a gente parou na aula passada. Agora a gente vai ver sobre contratação, tá? A empresa já entrou em contato com o funcionário, já ligou o funcionário, já levou a documentação. O que a empresa vai fazer? Ela vai reter essa documentação, né? Ai, me deu soluço. Enfim, ela vai reter essa documentação do funcionário e aí ela vai começar os trâmites para essa contratação. O que é isso? Ela vai ver direitinho lá, de acordo com as normas da CLT, vai enviar para o Ministério do Trabalho os dados necessários, vai enviar INSS, PIS, enfim, tem que resolver toda essa parte burocrática, tem que assinar a carteira bonitinho, então manda para o setor responsável, que geralmente é o de contabilidade, tá? Então é feito todo esse processo para que de fato o funcionário seja oficialmente membro ou parte da equipe dessa empresa, tá bom? Já com a documentação em mãos, a empresa também, né, deve indicar que o funcionário, né, enfim, a pessoa que vai ser contratada, faça o exame admissional. O que é esse exame? O exame admissional é um exame que ele é obrigatório, é um exame que é feito pelo ASO, que é um atestado de saúde ocupacional, ou seja, é um exame rápido, tá? É feito em clínicas, em consultórios, enfim, por um médico, geralmente um clínico, e ele atesta se o funcionário está apto ou não. Ou seja, se o funcionário está em plenas condições mentais, se o funcionário está grávida e não informou a empresa, se o funcionário tem algum tipo de doença que possa prejudicar, tudo isso é feito nesse momento do exame admissional, ok? Feito todo esse processo, existe a formalização agora da contratação. O que é isso, né? A empresa já pegou, já resolveu com os órgãos responsáveis, já fez o exame admissional, ele já é um funcionário contratado, né? Mas a empresa vai formalizar. O que é isso? Cadastro na empresa, folha de ponto, se ainda é aquela de anotar ou se é aquela do dedinho, é feito esse cadastro. É feito cadastro também de entrada, de saída. E a empresa também colhe as assinaturas que são necessárias para essa contratação, tá? E aí, feito isso, o funcionário, ele oficialmente já é, né, um membro dessa empresa, já é um funcionário contratado de carteira assinada, tudo bonitinho da empresa. Após esse processo todo, né, o funcionário, ele já foi contratado. Mas o que a empresa faz para que a gente não pode simplesmente pegar o funcionário aqui, ó, e toma, vai trabalhar, né? Precisa ser feita a integração. E como vai ser feito isso? A empresa, ela vai apresentar o funcionário para os demais, vai apresentar o setor, vai apresentar o local de trabalho, vai apresentar as funções que ele vai exercer de fato, vai mostrar as diretrizes, normas, a missão, quem lembra dessa? Vai apresentar a missão da empresa, os valores, né? Para que esse funcionário, ele já consiga se enquadrar e já ir se ambientando. Porque às vezes é muito complicado a gente entrar num lugar novo, tem sempre alguém que olha torto, ou tem sempre alguém que simplesmente não gosta, porque acha que a pessoa, enfim, pode ser um problema, ou vai tomar o cargo, enfim, tem muito isso dentro de empresa. Então, assim, nem sempre todo mundo é recebido de braços abertos.
Então é preciso fazer com todo cuidado, com todo zelo, para que esse funcionário possa ser inserido de forma tranquila, leve na empresa, para que não tenha problemas futuros também. Outra coisa também que é importante na admissão, né, na contratação do funcionário, é a parte de treinamento. Por quê? Às vezes as empresas utilizam sistemas, utilizam softwares diferentes, né, e esse funcionário precisa se adequar. Então a empresa precisa fornecer o treinamento necessário para que o funcionário consiga trabalhar com as condições igualitárias, ou seja, trabalhar igual aos demais funcionários que já estão há mais tempo. Geralmente, esse tipo de treinamento é dado por um funcionário do mesmo setor que tenha mais tempo de casa, né? Ele passa o conhecimento dele para o funcionário novo e a partir daí o funcionário já vai trabalhando. Outras empresas, outros casos, é feito treinamentos externos, cursos, enfim. Mas geralmente é feito pelo próprio funcionário da empresa, ou o chefe imediato, ou um colega de trabalho, para que esse funcionário ele não seja só simplesmente trabalha, né? Ele precisa ter condições de trabalho iguais aos dos demais funcionários. Também é preciso ver questão de local de trabalho, se o funcionário precisa ou não de um computador, se o computador está funcionando. Por quê? A gente como funcionário, né, nós como trabalhadores de uma empresa, a gente precisa ter condições de trabalhar. A condição não é só a gente receber nosso saláriozinho bonitinho, não. A condição é a gente ter um ambiente propício, é a gente ter um ambiente... se a gente precisa de computador, a gente precisa ter de fato, onde a gente vai trabalhar, né? A gente precisa ter, por exemplo, jogam você lá numa sala escura, no fundo do corredor, sem computador, sem climatização, no calor e não estão nem aí, né? Isso não são condições adequadas para o funcionário. Então, tudo isso precisa ser visto, tá? Além do treinamento, além do conhecimento que a empresa precisa fornecer para nós como funcionários, né? A gente também precisa ter condições de trabalho igualitárias. A gente precisa ter condições de trabalho de forma que a gente consiga dar o nosso melhor sem ter que se preocupar com, enfim, com o que está acontecendo ao nosso redor. Agora eu vou falar uma coisa para vocês que é muito importante, tá? Eu preciso que vocês prestem atenção, que vocês gravem e deixem isso dentro da cabeça de vocês para que vocês não se esqueçam, tá? Existem algumas perguntas, não sei se eu posso dizer assim, enfim, existem alguns documentos, né, perante a legislação de hoje, e creio eu que isso nunca deva mudar, porque eu acho que é algo que pode ser até humilhante para nós como funcionários, né, e eu vou mostrar para vocês, tá? Por quê? Caso vocês vão em uma entrevista, vocês forem contratados para uma determinada função, para uma empresa, enfim, tá? Existem infinitas possibilidades. Mas nesse caso, tá? Se a empresa exigir qualquer um desses documentos que eu vou passar para vocês agora, e vocês se sentirem ameaçados no sentido desse, vocês se sentirem humilhados, se sentirem desconfortáveis, né? Isso pode caber até um processo de nós funcionários junto à empresa, tá? Se você for homem, a empresa jamais pode cobrar de você um exame que comprove que você é estéril. Ou seja, um exame que comprove que você não pode ter filhos ou que você fez vasectomia. Porque algumas empresas, elas gostam de pessoas que estejam disponíveis. E elas entendem que para a pessoa estar disponível, a pessoa não pode ter filho. Então, elas correm de gente que tem filho, ou que querem engravidar, ou que querem ser pais, enfim. Tá? Jamais a empresa pode cobrar isso. E se você for mulher, a empresa jamais pode cobrar de você um teste de gravidez. Eu sei que é complicado a contratação nesse período de gravidez, porque às vezes tem muitas mulheres que escondem mesmo, porque elas precisam trabalhar, descobrem que estão grávidas, e aí, né? Mas hoje em dia existem leis em cima disso. Se você for contratada já grávida, a empresa tem como tomar as medidas cabíveis contra essa pessoa, mas isso é algo mais complicado,
enfim, é algo que não me cabe, não é o meu lugar de fala, tá? Mas vocês podem pesquisar sobre isso, mas a empresa jamais pode cobrar de você um exame de gravidez ou algo que comprove que você esteja grávida nessa contratação. O que vai acontecer depois, mais pra frente, vai ser um problema seu com a empresa, tá? Mas no momento da sua contratação, isso não pode ser pedido. Outra coisa também que a empresa jamais pode cobrar de vocês é um exame que comprove HIV. Por quê? Vocês não podem deixar assim, né? Exceto, por exemplo, uma empresa que tenha os seus motivos, não sei hoje em dia como é que funciona, né? Mas, ou seja, a empresa jamais pode cobrar de vocês um teste de HIV, tá? Porque mesmo que vocês sejam HIV, enfim, isso cabe a você falar ou não, é um direito seu como pessoa, né, de expor ou não para a empresa, mas a empresa não pode exigir e nem cobrar isso de vocês. Uma coisa que a gente via muito antigamente, né, nas principais contratações, acho que 99,9% das contratações até, sei lá, 10 anos atrás, 5 anos atrás, envolviam esse tipo de busca, que é de antecedentes criminais. Isso a empresa também não pode cobrar de você. A empresa não pode. Se você por algum motivo souber, né, que a empresa fez esse tipo de busca e você se sentir mal por isso, não se sentir confortável, você deve sim buscar os seus direitos. A empresa não pode fazer isso. Hoje em dia é regido até por lei, tá? Exceto, por exemplo, se você vai lidar com algo que seja, sei lá, você vai trabalhar de escolta armada levando dinheiro, né? E então, nesse caso, cabe sim a empresa buscar seus antecedentes, porque você vai estar lidando com algo valioso. Mas, por exemplo, você foi contratado para trabalhar de vendedor na loja do shopping, né? Então, não faz sentido a empresa verificar seus antecedentes. A empresa vai olhar você como pessoa naquele momento. E cabe a você contar ou não. Mas você não pode ser prejudicado por isso hoje em dia. Outra coisa também, a empresa não pode verificar se você tem processo trabalhista. Por exemplo, nós vimos anteriormente, né, que a empresa não pode colocar o motivo da sua demissão, se foi justa causa, se não foi, enfim. Então, a empresa ela não pode buscar se você tem um processo trabalhista vigente. Se você está respondendo algum processo ou se você tem algum processo contra uma empresa, isso não pode prejudicar você de forma alguma. E outra coisa também, a empresa não pode ver se você é negativado. Porque hoje em dia, né, a crise está aí. Infelizmente, a maioria das pessoas acabam tendo nome sujo ou não. Enfim, são uma particularidade de vocês. Mas a empresa não pode verificar isso. Ela não pode atrapalhar a sua contratação ou o seu processo seletivo porque você tem um nome sujo e ela verificou. Então, isso é proibido, tá? Então, se algum desses itens que eu falei pra você agora acontecer em algum momento da sua vida, em algum processo seletivo, em alguma contratação, e você se sentir lesado, e você se sentir humilhado, você pode sim procurar os seus direitos, busque, mas tenha sabedoria, né? Porque às vezes é uma empresa pequena, a gente não sabe como é que funciona, o dono também não sabe, então tudo é passível de uma conversa, tudo é passível de um esclarecimento, tá? Mas essas funções que eu passei para vocês, esses documentos, enfim, a empresa não pode cobrar de vocês, ela não pode forçar que vocês entreguem ou que vocês façam, vocês precisam fazer de livre e espontânea vontade. Se vocês não sentirem de falar, vocês não são obrigados, tá? Isso não deve ser um problema. Bom, hoje a gente vai encerrar, né, a parte de admissão. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso vocês tenham alguma dúvida ou eu tenha deixado algo passar, que eu tentei diminuir ao máximo para não ficar nada maçante pra gente, né? Mas caso vocês tenham alguma dúvida, eu tenha deixado passar algo ou vocês não entenderam alguma coisa que eu expliquei, tá? Vocês têm meu WhatsApp,
vocês podem entrar em contato comigo. Eu faço questão de explicar para vocês tudo direitinho, para que a gente possa entender, né? E quando vocês forem para o mercado de trabalho ou retornarem para o mercado de trabalho, vocês saibam exatamente o processo, exatamente o que envolve, exatamente o que vocês devem fazer, tá bom? Como eu falei para vocês, o conhecimento incomoda. Então eu quero que a gente incomode bastante, eu quero que as pessoas olhem pra gente e falem, caramba, aquela menina de novo, caramba, aquele menino de novo. Ela é chata, mas é um chato bom. Tipo assim, ela é chata porque ela pergunta muito, ela é chata porque ela sabe tudo, ela sabe muito. Eu quero que a gente incomode assim, tá? E é isso. Então, a gente se vê na próxima aula, tá bom? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus, se cuidem e saudade, tá? Tchau, gente.